Sim. Vamos trazer esse tema, Luciano e André, para a realidade de muitos que estão aqui assistindo a gente, acompanhando e que vêm acompanhando o podcast e que ouve a gente falar sobre terapia, a importância de fazer terapia sempre. E que não tem acesso, né? Porque Sim. terapia ainda é um recurso que não está disponível para todos, lamentavelmente, né? Então, se você não tem acesso a um psicólogo, se você ainda não pode, converse com você. Converse na frente do espelho, ouça a sua voz, né? Grave, você pode... Deixa o celular lá gravando, que um smartphone você pode ter, né? Não tem dinheiro para terapia, mas dinheiro para smartphone a galera tem, né? Então, você põe aqui o smartphone para gravar, você olha no espelho e fala, conta a tua história, depois você vai lá e vai escutar. Você se ouvir a nossa voz contando o que aconteceu com a gente consegue ressignificar muita coisa. Sim. Por isso que a palavra tem tanto poder, né? Por isso que é importante você falar com um amigo, você falar com um irmão, você falar com seu parceiro, abrir o coração. Principalmente sobre ciúmes. Eu uso muito essa técnica no consultório. Eu peço para os pacientes fazerem o seguinte: você tem medo do quê? Né? O teu ciúme excessivo, ciúme patológico, ele vem falar de alguma coisa. Qual é o medo que está envolvendo esse ciúme? Né? Eu tenho ciúme do meu namorado. Eu tenho muito ciúme do meu namorado. Ok. Você tem medo de quê? Você tem medo que ele te abandone? Você tem medo que ele te traia? O medo é que ele fuja? O medo é que ele morra? O medo é que ele encontre uma outra pessoa e tenha uma relação... Enfim, qual é o medo? Né? Porque tem casos em que o abandono, e claro, o abandono está lá em primeiro lugar mesmo, eu tenho medo de ele conhecer alguém e me abandonar, eu tenho medo de terminar. Né? Apesar de o medo do abandono ser um dos principais, gente... Existem muitas outras razões que a pessoa às vezes nem percebe e que ela cria circunstâncias que são projetadas e ela mesma consegue responder para ela. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha ciúme do marido e o motivo do ciúme era porque quando eles começaram a namorar, ele era casado ainda. Ixi. Então, assim, o medo dela era que ele voltasse com a ex. Ou fizesse com ela. Ela respondeu para ela nesse exercício, ela respondeu para ela que o medo maior de fato não era esse. que ele procurasse outra mulher, não era que ele fizesse com ela o que fez. Era voltar para ex-mulher. Era voltar para ex, porque de alguma forma ela entendia que ela estava em débito com a ex. Entendi. E que ela era a culpada pela separação. Então, olha só, um ciúme que tem como pano de fundo a culpa. Quem diria que ciúme ia ter relação com culpa? Mas aí a resposta está em algo que você já começou falando aí, que foi a terapia. Ela buscar a resposta. Eu acho que começa assim, tentando buscar. E falando, André, falando. A gente tem que colocar para fora. Só que muitas pessoas, infelizmente, não têm rede de apoio profissional e não têm rede de apoio que se sinta confortável. Homens são muito, muito carentes de uma parceria para falar sobre emoções.